Olá, sou o jornalista Albano Gado. Nós estamos aqui no Porto Alegre Oficial, nos estúdios SZ Working, na Andradas 860, gravando podcast e entrevistas com convidados da área da política, esporte e entretenimento. Nossa convidada de hoje é Laura Cito, deputada estadual do PT e pré-candidata a deputada federal também. Vai conversar com a gente sobre os assuntos da atualidade, as questões políticas. E vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira, né, Laura? Não podemos passar esse... Um assunto triste para a semana. Exatamente, nem só... Laura, muito boa noite. Boa noite, Albano. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui pelo Porto Alegre Oficial. Sempre uma alegria estar com vocês aqui falando dos temas da cidade, do estado, do Brasil. E agora a Copa do Mundo também, né? É verdade. Laura, vamos começar a bater direto nos assuntos da hora, né? Tu fosse ao Ministério Público tratar de um assunto referente à questão do Carrefour, né, de casos de racismos e que no final não deram em nada, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o assunto. Hoje nós estivemos, a bancada negra, junto com o Instituto Caminho, no Carrefour, no Ministério Público, para tratar sobre o tema do caso Jonas, né, uma família que sofreu violência brutal, né, nas dependências do Carrefour há 2 anos atrás, e agora houve a absolvição dos investigados, né? Uma situação que, infelizmente, né, Urbano, corriqueira hipervigilância sobre corpos negros, e especialmente nos supermercados. Quem negra na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que quando entrou no mercado para fazer uma compra, não tinha ali alguém da segurança com um radinho passando, te acompanhando de corredor em corredor. E, infelizmente, cenas como essa da família do Jonas, como o caso do Beto, um caso daí extremo, né, onde o Beto perdeu a vida, acabam ocorrendo, e nós precisamos que os órgãos de controle, que as instituições se responsabilizem perante as situações como essa. Veja bem, no caso Beto, ocorrido em 2020, o Carrefour assinou o maior TAC da história, termo de ajustamento de conduta, que foi num valor, né, muito significativo, mas que quem é que fiscaliza esse ajustamento de conduta? Houve ajustamento de conduta nas dependências do Carrefour? Essa é uma pergunta que nós levamos ao Ministério Público na manhã de hoje. Para nós é muito triste que uma cena pouco tempo depois do caso Beto tenha voltado a ocorrer. A gente que acompanha situações de violência, de hipervigilância, seja por agentes públicos, seja de segurança, por agentes privados de segurança. Então, nós precisamos, de fato, garantir a vida da população negra e a segurança. E o que nós vemos, né, infelizmente, vai na contraposição disso. Até estava mais cedo debatendo, né, tem uma pesquisa feita pela ONU, alguns anos atrás, que apontava que na região metropolitana de Porto Alegre, 79% das abordagens policiais são sobre jovens negros. Então, sendo que nós somos 26% da população aqui na região. Então, a gente vê que nós temos segundo as estatísticas, né, uma condição de violência muito significativa, especialmente sobre jovens negros. E nós precisamos tratar disso, do caso especial do Jonas e sua família, mas também de um ajustamento de conduta desse cenário de hipervigilância que, em algumas situações, pode levar, inclusive, a vitimar vidas, como foi o caso do Beto. Bom, a gente sai de uma pauta que é importante, que é o racismo, no qual tu, né, defende bastante o combate. Vamos para a pauta do feminicídio. Hoje, o Estado ele é exemplo negativo nessa pauta. O que está acontecendo? Por que isso está ocorrendo no Estado? E quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas para que isso deixe de acontecer? Então, né, Albano, nós vivemos num dos estados mais violentos para as mulheres, segundo as estatísticas que nós acompanhamos. Somos o primeiro ou segundo estado que tem a maior incidência de mulheres com medida protetiva que ainda assim são violadas. Para cada um feminicídio tentado, nós tivemos 3. Para cada um feminicídio efetuado, nós tivemos 3 feminicídios tentados no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós chegamos essa semana à 42ª vítima de feminicídio, segundo a contagem oficial da Segurança Pública do Estado, mas segundo a contagem paralela que o Movimento de Mulheres, a Lupa Feminista, vem fazendo esse controle também concomitante, tem um cálculo aí de 48, 49 vítimas.
Então, nós vivemos, sim, um estado de alerta. Nós tivemos uma mobilização muito grande da sociedade civil e também do poder público no último período no Brasil em relação a esse tema. Não é um advento somente do Rio Grande do Sul, mas aqui nós vemos um dos estados mais delicados em relação a esses indicadores. O presidente Lula liderou o ano passado o Pacto Nacional contra o Feminicídio, junto com o STF, junto com a presidência da Câmara e do Senado, no sentido de que nós possamos qualificar o fluxo das instituições a fim de garantir a vida das mulheres. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos um déficit muito grande de investimento na área. Nós tivemos em 2015 a extinção da Secretaria de Mulheres, de Políticas para as Mulheres, e tivemos só em 2025, 10 anos depois, a reconstituição dessa secretaria. Em 2015, quando ela foi extinta, o orçamento da secretaria era de 20 milhões de reais. Em 2025, quando nós conquistamos a recriação da Secretaria de Mulheres, nós tivemos fixado no final do ano, para 2026, para esse ano, um orçamento de 18 milhões de reais. Veja bem, 10 anos depois, e na verdade um orçamento que diminuiu, sendo que, né, obviamente, se fosse só pela correção, ele já teria que ser um valor bem mais substancial. Bom, deputada, o que isso significa na prática? Isso significa na prática menos Patrulha Maria da Penha, menos abrigos para as mulheres. Nós temos um déficit de abrigamento de mulheres. A gente sabe como é que funciona na prática. Uma mulher que tem filhos, a dificuldade que é para ela conseguir, inclusive, ter um lugar para que ela possa ser abrigada, tanto do poder público quanto de amigos, parceiros, né? Uma família recebe outra família por alguns dias, mas qual é o tempo que tem condição de abrigar uma família inteira na sua casa para proteger? Então, isso também é papel do Estado. Centros de referência, né? Nós não temos a saúde mental assegurada, atendimento à saúde mental assegurada a essas mulheres. Nós temos uma dificuldade do judiciário de cumprir o seu papel, que é de fiscalizar, de monitorar essas medidas protetivas. Nós tivemos a conquista das medidas protetivas mais rápidas, em 48 horas, mas nós temos uma dificuldade da fiscalização, do acompanhamento, monitoramento dessas medidas. Nós temos dificuldade de expedição de tornozeleiras eletrônicas aos perpetradores de violência. Então, enfim, não há uma receita única para nós conseguirmos enfrentar esse tema. Nós precisamos de um conjunto de políticas para que nós possamos enfrentar esse tema. E nisso, o Estado do Rio Grande do Sul, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, eles têm falhado em garantir isso. E, portanto, as cenas que nós vemos, elas são muito duras. Ainda que a nível nacional nós tenhamos conquistado o pacto, tenhamos avançado em leis, como a questão do feminicídio, né, vicário, que é quando tu vitima o familiar, especialmente os filhos, né, dessas mulheres, para nenhuma dor maior para uma mãe do que perder a vida de um filho. É como se nos matassem em vida, né? E a gente ter conquistado isso no Código Penal, essa classificação, ela é muito importante, assim como foi o feminicídio, para que a gente possa enfrentar cenas tão perversas de violência. Mas nós temos um vasto caminho a percorrer para que nós possamos garantir que as nossas mulheres permaneçam vivas. Aproveitando essa questão da pauta feminista, tens uma mulher negra, né, uma das primeiras a presidir a Câmara também. O que significa isso, né, essa vitória na política, a tua vitória na política? A minha eleição, né, Urbano, ela está conectada a um movimento maior, inclusive a nível nacional, da população negra se empoderar para ocupar os espaços de decisão. Nós não chegamos ainda no poder, mas nos espaços de decisão, e podermos incidir sobre, de maneira mais qualificada, as decisões que impactam a nossa vida. O tema da segurança pública, o tema dos feminicídios, o tema da educação antirracista, o tema do mundo do trabalho, são temas que são gerais da sociedade, mas que nos atravessam de uma maneira diferente. Afinal de contas, nós vivemos sob uma sociedade com profunda desigualdade, onde o elemento racial ele é estruturante dessas desigualdades, né? E eu sou muito grata, né, pela honra de representar a sociedade gaúcha, e especialmente a comunidade negra, tanto compondo a primeira bancada negra da capital gaúcha, agora a primeira bancada negra da Assembleia Legislativa. Nós, em 190 anos, nunca tínhamos tido uma mulher negra deputada.
e nós tivemos em 2022 a alegria de poder eleger eu e a querida minha amiga Bruna Rodrigues, as primeiras mulheres negras eleitas deputadas estaduais do Rio Grande do Sul, né? Então isso versa muito também sobre essa desigualdade histórica que nós vivemos. E esses temas todos que nós debatemos, eles nos atravessam de maneira delicada. Quando nós olhamos os indicadores, não no Rio Grande do Sul, porque somos uma parte menor da população, mas no Brasil isso fica mais evidente, já que somos a maior parte da população, o quanto que esses dados também são atravessados pelo racismo, quanto que o racismo e o sexismo eles se interseccionam, né, de maneira profunda na limitação do nosso acesso ao mundo do trabalho, nas violências que se entrecruzam nas nossas vidas, e nós podermos pensar as políticas públicas compreendendo essa diversidade da população são muito importantes para que a gente possa, de maneira mais qualificada, interceder, né, frente a essas violências e qualificar o direito à vida e ao bem viver da nossa população, né? Laura, Porto Alegre hoje vive na administração do governo Mello e, recentemente, a gente teve a oportunidade de tomar ciência que tivemos problema na terceirização ali do Parque Harmonia, né, na parcerização que foi feita ali. Eu queria entender um pouquinho a tua opinião sobre as terceirizações, né, e também sobre esse fato específico, né, onde foi a falha de uma empresa, teoricamente, né, como é falado, envolvida com o PCC, hoje estar administrando também ali o parque. Essa tua questão é bem oportuna, Albano, que ela traz dois temas, né? Primeiro eu vou falar da terceirização de maneira geral. Olha só que paradigmático, né? O prefeito Sebastião Mello esteve semana passada no Senado Federal para defender a manutenção da escala 6x1. Dizendo que as prefeituras, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, dizendo que as prefeituras iriam quebrar pelo Brasil, que elas não iriam mais funcionar, que não teria como ter condições de gestar a prefeitura se houver uma mudança na escala. Primeiro que isso é até triste, porque o prefeito Sebastião Mello, alguém que vem, né, da origem de classe trabalhadora, trabalhou no Ceasa, como ele mesmo gosta de dizer, né, o cara do chapéu de palha e tal, está lá defendendo que será uma das principais conquistas da classe trabalhadora brasileira desde que nós conquistamos a CLT. A mudança da jornada de trabalho no Brasil, que é uma pauta de 40 anos pautada no Congresso, será uma das maiores conquistas da classe trabalhadora brasileira. E veja bem, o prefeito vai lá falar contra o fim da escala 6x1, sendo que os servidores do município de Porto Alegre trabalham na escala 5x2. Eu sou servidora de carreira do município de Porto Alegre. Quando ele vai lá falar contra o fim da escala 6x1, ele está defendendo o quê? A terceirização irrestrita, é disso que ele está falando. As prefeituras vão ter muitos problemas administrativos de gestão porque não se faz mais concurso público, não se qualifica o serviço público, é tudo terceirizado, né? E, obviamente, se tudo é terceirizado, vai ser impactado porque os trabalhadores terceirizados são mais precarizados. Eles trabalham na jornada 6x1, eles recebem menores salários. Nós que estamos no Poder Legislativo acompanhamos cotidianamente empresas que, inclusive, saem e deixam seus trabalhadores na mão, né? A gente está cansado de ver as empresas no final do ano, algumas empresas terceirizadas que dão pinote nos contratos e deixam os trabalhadores, né, no pincel. Eu, quando era vereadora, era pandemia, acompanhei de perto, por exemplo, o tema das trabalhadoras da alimentação escolar, que são terceirizadas no município de Porto Alegre. A empresa deu pinote, o município teve que fazer um contrato emergencial para as crianças não ficarem sem alimentação, essas trabalhadoras tiveram que se inscrever, né? Enfim, isso não é um caso isolado, isso é cotidiano, né? Então, a terceirização ela precariza o serviço público. Agora a gente está aí, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, querendo leiloar o trabalho aí de 98 escolas no estado do Rio Grande do Sul, querendo, portanto, terceirizar uma série de serviços que são diretos ao funcionamento escolar, né? Então, a gente vê essa visão liberal de destruição do serviço público, de precarização da qualidade do serviço, e quando a gente faz o debate da escala 6x1, ele está diretamente ligado a também enfrentamento a essa concepção do serviço público. Eu não sou estritamente contra qualquer tipo de terceirização, né, por si, mas eu sou contra a banalização
desse instrumento, né, precarizando o serviço da ponta, e isso contra a falta total de transparência, fiscalização sobre esse serviço, que leva com que trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas fiquem nessa situação. Já passei por isso em casa, né? Minha avó, trabalhadora do estado do Rio Grande do Sul, ao se aposentar, ingressou já numa dessas empresas terceirizadas e no final do ano, né, agora já está idosa, com quase 90 anos, mas durante um bom período trabalhando nessas empresas e por várias vezes cai naquela reta final, tô te organizando ali para o 13º, festas de final de ano, botar as contas em dia e fica no ar, tem que judicializar para poder receber o que lhe é de direito. Então essa é uma faceta, né, e que essa semana ficou muito escrachada com o prefeito Sebastião Melo indo lá, na verdade, não defender os prefeitos, defender os empresários, defender os interesses do setor privado, ao invés de ele defender, como deveria ser o seu papel como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, defender os interesses públicos, do setor público, no Senado Federal, um vexame para a nossa capital. E no caso da... não quero falar o nome da empresa, que agora me ocorre, não sei qual é o nome da empresa. Eu não me lembro o nome da empresa agora. Eu não tenho certeza. Então, agora me fugiu aqui o nome da empresa. Mas, infelizmente, a empresa, sobre a sua possível ligação com o PCC, é algo que ela terá que se defender, algo que vai ser investigado, né? Mas a gente foi muito firme, né, sobre o que significava terceirizar o coração da cidade de Porto Alegre, né? O nosso parque, ele é a nossa alma, o nosso cartão postal. Enfim, a empresa vai ter que apresentar aí a sua regularidade, as suas relações, enfim, né? Não quero aqui acabar incorrendo. A GAN3, obrigado. Falei o nome errado, a GAN3. Ela vai ter que se defender, mostrar a sua licitude, a sua transparência. Não quero aqui incorrer em nenhum tipo de ilação frente a isso, por várias questões, inclusive para não tomar nenhum tipo de processo. Laura, o que tu tens a dizer à teoria da direita sobre a escala 6x1, que tu citou agora há pouco, que ela tende a criar um desemprego e aumentar o custo para o empresário? Nada novo, né? Nada novo. Se a gente pegar aí ao longo da história, quando foram debater a abolição da escravatura, se tu pegar os jornais da época, eles diziam que o Brasil ia quebrar. Como é que tu vai acabar com a mão de obra escrava? Esse monte de gente tendo que receber salário, o Brasil vai à insolvência. Estamos aí, né, com o povo negro livre, o Brasil não quebrou. Quando criaram a CLT, foi o mesmo discurso. Tu vai criar uma legislação trabalhista? Como assim? O Brasil vai quebrar, os empresários não terão condições de pagar os direitos dos trabalhadores, né? O direito a férias, né? 13º, o Brasil vai quebrar. E assim foi em vários momentos da história, toda vez que a classe trabalhadora brasileira teve diante de conquistar um direito estruturante da sua condição de serviço, foi colocado esse debate que o Brasil ia quebrar. Eu não tenho nenhuma dúvida, o Brasil não quebrará com o fim da escala de trabalho. Pelo contrário, nós temos pesquisas, como da Unicamp, mostrando que a redução da jornada de trabalho para a escala 5x2, ela vai, inclusive, poder potencializar sem redução de salário, ela vai poder, inclusive, ampliar o número de vagas de trabalho disponíveis, vai poder qualificar a vida do trabalhador, aumentar a produtividade. Eu acho muito engraçado que esses setores liberais, que gostam muito de aplaudir sistemas de outros países de primeiro mundo, né, nesse campo aí eles não aplaudem. Se tu for olhar o estado de bem-estar social em vários países europeus, as pessoas trabalham em escala 4x3, inclusive, né? E não quebraram, tem ampliação da sua produtividade, trabalhadores mais felizes, né? E tem uma questão também, uma discussão de dignidade humana. Se tu vai viver para trabalhar ou se tu vai trabalhar para viver, né? Eu tive, Albano, um tempo atrás, participando de uma reunião da ONU na Espanha, e aí tive uma cena muito engraçada, que eu fui até o mercado público, né, para poder comprar alguns itens. E quando eu cheguei no mercado público, era 1h30 da tarde, e as pessoas que estavam lá fechando as coisas me olharam com uma cara tipo, como assim tu quer comprar 1h30 da tarde? Né? Porque o mercado público ia fechar aquele horário e só ia abrir no outro dia. E as pessoas iam se organizar para consumir e comprar naquela faixa de horário. Né? As pessoas têm ainda o horário da siesta, que elas podem, né, fica um intervalo grande entre o horário de almoço e o retorno para o trabalho. Então, é possível pensar em escalas que possam garantir
a maior felicidade, a qualidade de vida do trabalhador brasileiro, né? É possível, né? O trabalho, eu acredito muito no trabalho, tanto que eu trabalho muito, e eu acredito que o trabalho tem que servir para dignificar a vida do homem e não para esfacelar a condição de humanidade do homem. Essa é a discussão que está posta aí de pano de fundo, né, sobre o fim da nossa jornada de trabalho, da forma como ela está posta no Brasil. Recentemente nós tivemos aqui uma declaração de uma pessoa ligada à direita que defendia uma democratização da escala, que a escala fosse resolvida entre o empregador e o empregado. Tu acha isso possível? Isso é a maior falácia liberal da história. Cara, eu sou filho de uma trabalhadora doméstica. Qual a condição, hoje aposentada, qual a condição que a minha mãe teria de chegar para a patroa dela e dizer: as minhas condições de trabalho são essas aqui? A senhora aceita ou não aceita? Não existe isso. Tem até esses dias eu estava vendo na internet um videozinho falando sobre um país, agora não me lembro o nome do país, mas um país onde os sindicatos são muito fortes, os sindicatos negociam aí com o empresariado a jornada de trabalho. Porque o trabalhador individual não tem força para debater, negociar com um empresário a sua jornada de trabalho. Isso não é crível. O cara precisa trabalhar, ele precisa pagar os boletos, ele precisa, né, encher a geladeira. Ele não tem força com o patrão, porque qual é a pressão que o patrão tem sobre ele? É que lá do lado de fora tem um monte de gente querendo trabalhar. Então ele diz: tu não quer, eu vou achar alguém que queira essa condição. Então, para isso que existe o Estado, para isso que existe um arcabouço legal de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa proteger o trabalhador e garantir os seus direitos, né? Acho que isso que é fundamental. Então, essa história aí de que o empregado vai negociar individualmente com o trabalhador, nem quem defende isso aí na imprensa acredita que isso é possível. E só por acreditar que isso não é possível que defende isso. Laura, é ético, é legal a empresa contratada através de uma licitação para tomar conta do marketing do governo do estado será a mesma que cuida das campanhas do Eduardo Leite, do Gabriel? Esse é um caso bem delicado, não é algo que não ocorra em outras situações, mas para mim é uma situação que merece investigação, por isso que questionei o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, para que faça uma análise sobre a licitação em relação à comunicação digital do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Houve uma licitação que percorreu durante alguns meses, onde saiu nos últimos dias o certame e os vencedores foram duas empresas, a Scala e a ROC. A ROC que tem entre seus proprietários o Fábio Bernardi, que foi marqueteiro das campanhas de Eduardo Leite, 2018 e 2022, e é o marqueteiro da pré-campanha ao governo do estado do vice-governador Gabriel Souza. É uma licitação que tem um valor de 15,6 milhões de reais. Então a gente fica perguntando, né, qual foram os critérios utilizados pela banca para a seleção dessas empresas, né? Da empresa que está, né, ganhando as semanas antes da campanha se instalar. Nós estamos nas semanas anteriores ao período de convenção, onde serão oficializadas as candidaturas, e uma empresa onde um dos seus proprietários vai estar associado, né, ao marketing do candidato, ganha a licitação para organizar e lidar com a comunicação digital do governo do estado. Então, será que há conflito de interesse? Nós elaboramos uma série de perguntas aos órgãos de controle para que possa ser colocada, olhada com maior rigor essa licitação, né? Não estamos aqui fazendo nenhuma acusação, mas nós, no nosso dever constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, queremos que com maior transparência possa ter um segundo olhar dos órgãos de controle sobre essa licitação colocada, porque obviamente levanta um questionamento, né? O marqueteiro do Gabriel Souza acabou de vencer uma licitação no valor de 15,6 milhões de reais para lidar com a comunicação digital do governo do estado. Queremos entender os critérios de melhor técnica, né, que foram analisados para que esse resultado tenha sido obtido. Outra questão importante está sendo bastante debatida são as verbas do FUNRIGS que, teoricamente, estariam sendo utilizadas ou destinadas para a construção de resorts, de prédios de luxo. Até onde isso é verdade? O
que acontece nessa questão? Se não me engano, teve 3 das pessoas que são beneficiadas, inclusive, foram colocadas para análise e julgamento da distribuição dessas verbas. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Não, nós tivemos 3 empresários que foram beneficiados pelo programa, foram convidados para participar do conselho gestor do fundo do Plano Rio Grande, né? E depois eles declinaram do convite para participar e acabaram sendo beneficiados agora por esse programa. Para que quem está nos acompanhando aqui entenda, né? Nós tivemos na enchente o direito do Rio Grande do Sul ter a suspensão do pagamento da dívida com a União durante um período X. Durante esse período, esse valor que seria pago à União, ele será depositado num fundo para que ele possa ser reinvestido na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. O FUNRIGS, Fundo Plano Rio Grande, o Plano de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Esse fundo ele tem um conselho que gesta, né, analisa os seus investimentos. Tem uma transparência, um site onde essa movimentação ela fica registrada. Nós acompanhamos cotidianamente na Assembleia Legislativa essa movimentação. E nós vimos que 200 milhões de reais deste fundo tinham sido empenhados em 13 de janeiro deste ano, para a Invest RS, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul. No momento, essa agência é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Naquele momento, o secretário de Desenvolvimento Econômico era o meu colega deputado Hernani Polo, hoje candidato a vice, né, na chapa de Gabriel Souza, né? Então, durante aquele período, foi criado um programa, o Programtur, um programa de fomento à área do turismo no Rio Grande do Sul, para grandes empreendimentos. E esse programa vai ter o quê? Esses fomentos vão sair do FUNRIGS, 200 milhões para esse programa que vai abater juros para fomentar esses grandes empreendimentos. Quando nós fomos olhar os empreendimentos que foram vencedores desse edital, nós olhamos lá e encontramos vários deles, entre eles o Kempinski, Laje de Pedra, em Canela, o Clube Med Gramado, em Gramado, o Hotel Terroir, em Candiota, aqui no Rio Grande do Sul. São mega empreendimentos. O Clube Med Gramado, por exemplo, ele é numa área maior que o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Vai ter pista de esqui privativa, vai ter hospital privativo, que vai ser não qualquer hospital, é uma unidade privativa do Albert Einstein, né, em Gramado. O Kempinski, eu fui visitar o restaurante onde está sendo construído, que é um refit, onde vai ser construído o hotel, né? Até a moça que me mostrou lá o projeto, eu fiz uma brincadeira, ela disse, aqui foi um hotel tradicional, etc, etc. Eu disse, um hotel de alto luxo, de alto padrão, voltado à elite. Ela me olhou e disse, a elite da elite. Então, esse é o padrão da construção desses empreendimentos que vão receber esse valor significativo do fundo de reconstrução. Aí eu faço algumas perguntas, né? É correto que setores que não foram diretamente atingidos sejam beneficiados por esses recursos? É correto que setores que têm capacidade de tração de investimentos, esses não são qualquer empresário, são empresários com alta capacidade de capital de giro, eles sejam beneficiados enquanto outros que foram atingidos pela enchente aguardam ainda poder ter programas de fomento? A ideia de ter esse recurso do FUNRIGS é ter a possibilidade de um recurso que possa ter uma movimentação mais livre, mais diversa, digamos assim, para a reconstrução do Estado. Nós temos vários setores produtivos, inclusive na área do turismo, que não tiveram nenhum tipo de aporte. Há um conjunto de empresários da Serra Gaúcha, especialmente ali, partes que foram atingidas pela enchente, que trabalham com turismo, que não tiveram nenhum tipo de fomento do governo do Estado e estão indignados que esses grandes empreendimentos vão acessar 200 milhões de reais do FUNRIGS, enquanto eles estão aí, né, a ver navios de mãos, né, livres de acessar qualquer tipo de fomento. Então, a gente tem levei ao Tesouro Nacional, pedindo para que o Tesouro nos demonstre como foi o plano de trabalho para a utilização do recurso para esse programa. Levamos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para que tenha uma análise aí dos órgãos de controle em relação a este programa, do qual eu, sinceramente, eu sou moradora, né, Albano, do Sarandi, eu moro num dos bairros mais atingidos em Porto Alegre pela enchente, conheço diversos empresários que foram atingidos e que não conseguiram acessar
por ultrapassarem muitas vezes do corte dos programas que tiveram e que poderiam ter algum tipo de programa específico. Afinal de contas, o fundo ele permitia que fossem criados programas mais específicos para quem não se enquadrava, né, em algum tipo de corte, e é muito triste, né, que a gente esteja diante de um novo El Niño que se avizinha e que esses recursos estejam sendo utilizados dessa maneira. Laura, vamos falar um pouquinho sobre a campanha para o governo do Estado. O PT, pela primeira vez, abriu mão da cabeça de chapa numa eleição, né? Eu queria a tua opinião sobre esse fato, né, histórico, e já queria te perguntar o seguinte: os militantes abraçaram a campanha da Juliana? Claro, nós estamos todos aí vinculados à campanha da Juliana, contentes da Juliana aparecer nas pesquisas, aí liderando elas, né? Claro que quase 50 anos é a primeira vez que a gente abre mão da cabeça de chapa. O companheiro Edgar é um companheiro muito preparado, né, e que nós trabalhamos muito pela sua preparação para disputar o governo do Estado, e ficamos muito felizes dele compor a chapa como vice. Então nós temos uma chapa muito potente, com 2 grandes nomes, né? O Edgar, que quase foi para o segundo turno em 2022, a Juliana, que traz essa bagagem, um histórico muito ligado ao Rio Grande do Sul, à gestão pública, o legado de seu avô, mas também do PDT, e alguém individualmente muito preparada para ser governadora do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem percorrido o Estado, né, com a nossa pré-campanha, atividades fortes, potentes. Esse final de semana mesmo, Juliana e Edgar estiveram na fronteira oeste, na região da campanha, com grandes mobilizações. A gente está muito mobilizado, muito entrosados para constituir essa campanha aí, que eu tenho certeza que será vitoriosa. Dizem nos bastidores que o grande objetivo do PT nacional esse ano são os candidatos ao Senado. Essa decisão de abrir mão da cabeça de chapa, ela passa por isso também, para que o PT possa eleger mais senadores a fim de permanecer com as decisões, né, do STF da prisão de Jair Bolsonaro? O nosso principal objetivo com o nosso mapa de alianças nacionais é garantir bons palanques para o presidente Lula. Reeleger o Lula é o nosso objetivo número 1. Né? E, obviamente, nosso objetivo número 2 é ampliar a nossa bancada, e a bancada progressista, né, no Senado Federal, que é um cordão sanitário contra as atrocidades aí que a extrema-direita fala que quer fazer, caso conquiste uma maioria no Senado. Então, o Senado é um lugar muito importante, a Câmara dos Deputados, na sequência, também, né, queremos ampliar a nossa bancada na Câmara dos Deputados. Então, nós estamos muito firmes, com grandes nomes do nosso partido disputando o Senado pelo Brasil. Temos aqui no Rio Grande do Sul o companheiro Paulo Pimenta, Benedita da Silva no Rio de Janeiro, Gleisi Hoffmann no Paraná, o Rui e o Jacques Wagner pela Bahia, entre tantos outros nomes aí que aparecem muito bem. A Marília Campos, em Minas Gerais, grandes nomes que aparecem muito bem nas pesquisas por todo o Brasil, para a gente reforçar a nossa bancada do PT, e também grandes nomes de aliados, como aqui Manuela Dávila pelo PSOL aqui no Rio Grande do Sul, Simone Tebet e Marina Silva em São Paulo, entre outros nomes, né, que nós temos aí pelo Brasil de aliados também, que nós queremos fortalecer para que a gente possa ampliar a nossa bancada na democracia, né, a nossa bancada amiga do povo, não inimiga do povo, no Senado Federal. A Juliana, quando esteve aqui conversando conosco, ela falou que ela vai permanecer com algumas atitudes, alguns planos do governo Eduardo Leite que deram certo, ou que ela concorda, e vai tentar qualificar. Na tua opinião, o que deu certo no governo do Eduardo Leite, que deu mais certo, né, e o que deu mais errado? Olha, o que deu mais errado, eu posso te dizer com propriedade que nós estamos com a pauta, inclusive, no dia de hoje e na semana que vem, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Rio Grande do Sul, né? O governador Eduardo Leite deixa 8 anos de governo com um rombo nas contas públicas de 4,8 bilhões de reais, né? Sendo que ele se reelegeu dizendo que ele tinha ajustado as contas, que ele tinha promovido um ajuste fiscal, vendeu a CE, vendeu a Corsã, né, arrochou os trabalhadores do serviço público, vendeu a Sulgás, dizendo que ia vender tudo, ia ser um liquida Rio Grande e que a partir disso ia estar tudo nos trinques.
Acaba o governo dele, nada está nos trinques. Então, isso, sem sombra de dúvidas, é o que deu de pior no governo Eduardo Leite. Então, nós precisamos requalificar o serviço público do Estado do Rio Grande do Sul, recuperar as nossas empresas, qualificar os nossos servidores públicos estaduais. Então, são coisas que nós precisamos fazer. Eu não consigo identificar exatamente o que deu certo e nós iremos manter, né? A nossa companheira Juliana Brizola aqui, o PDT esteve até pouco tempo no governo do estado, talvez tenha alguns programas em áreas, inclusive, que eles tocavam, que para eles seja muito caro e eles queiram manter, talvez no campo da Secretaria do Trabalho, que eles estavam até pouco tempo tocando, entre outras áreas. Nós estamos nesse momento com o nosso programa de governo sendo elaborado ainda, né, com as nossas equipes do PT, do PDT, dos partidos aliados, analisando as áreas temáticas aí. Então, em algumas semanas vamos aí parir o nosso programa de governo e provavelmente vai ter algumas áreas aí que a gente vai ter algumas discussões, talvez que a gente vai ter que compor uma opinião, né? Eu não saberia dizer aqui quais que ela pretende manter nesse momento. E nessas conversações que vocês estão tendo, já está definido quem vai ter o protagonismo nesse governo, se vai ser o maior partido ou se vai ser quem detém a cabeça de chapa da... Nós nem fizemos essa discussão, Urbano, assim, dessa maneira. A gente fez uma aliança, assim, muito orgânica, assim, muito sincera, muito verdadeira, sabe? Nós já tínhamos uma chapa com outros partidos montada, né? A Juliana tinha 2 partidos, nós somamos, né, essa chapa de 8 partidos que nós construímos uma aliança ampla, acho que a maior aliança que nós já tivemos disputando o governo do estado, nós do PT, nunca tivemos uma aliança tão ampla assim. E obviamente que nós vamos discutir a posteriori, assim, né, a proporcionalidade dos partidos, mas uma coisa que nós temos já como uma diretriz é que todo mundo possa se enxergar no governo, né? Então, queremos que todo mundo possa se ver nessa construção e assim nós estamos construindo desde a coordenação de campanha, o programa de governo, enfim, tudo isso com esse cuidado, com esse zelo, né? Tem os mais experientes, eu ainda sou muito jovem, mas os mais experientes dizem que não é de bom agouro dividir o governo antes de ganhá-lo, né? Então, primeiro vamos vencer e depois a gente discute aí como é que se compõe. Bom, recentemente nós tivemos uma discussão pública, né, da Michelle Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro. E outros acontecimentos polêmicos também na campanha do Flávio. Como é que tu viu especificamente este caso? E se esses acontecimentos estão favorecendo a campanha do presidente Lula? Quem não tem um projeto de país, uma visão de sociedade a disputar, a construir, né, tem um projeto de poder, né, a priorizar, acaba em baixaria, como nós estamos vendo. Na verdade, apesar do Bolsonaro ter um monte de fã, né, os seus 4 anos na presidência da República foram baixaria pura, né? Nós que somos da comunicação, aquele cercadinho era um terror, né? Aquelas lives de quinta-feira, que o cara abria a live e saía falando atrocidades, né? Aquilo é algo despolitizante, desconstitutivo de uma sociedade democrática. E o que nós vemos com a família Bolsonaro hoje é isso, né? É briga entre famílias, filhos contra a madrasta, todo mundo tentando disputar o espólio do Bolsonaro, o poder, o dinheiro. Eles vendem tudo, né? Eles fazem perfume, batom, maquiagem, roupa. É uma baixaria tremenda. Eu estou contente, obviamente, que talvez uma parcela da população ainda em disputa esteja percebendo a dimensão do que eles representam, que não é defender os interesses do Brasil. Veja bem, Albano, uma família ir até os Estados Unidos, pedir para o presidente dos Estados Unidos, um lunático, intervir no Brasil, é um absurdo. Pedir para taxar, agora estão tudo lá nos Estados Unidos pedindo para esperar para taxar. Não é para não taxar. Eles estão pedindo para esperar para taxar depois da campanha, porque pegou mal taxar, e aí ele pode perder a eleição. Então, assim, nós somos um estado do Rio Grande do Sul, que seremos o segundo estado mais afetado pelas taxações de Trump ao Brasil. O nosso, segundo dados da Farsul, quase 80%, 78% do que o nosso agronegócio produz vai ser impactado. Segundo a Fiergues, 86,7% do que a nossa indústria produz no Rio Grande do Sul vai ser afetada. Mesmo assim, nós temos um pré-candidato ao Piratini que beija e abraça a bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, parece que nós discutimos hoje no Brasil
com quem está fora da realidade, sabe? Se eu quero representar minha população, eu tenho que defender os interesses da nação. Não tem problema eu ter diferença de opinião sobre quais são esses interesses, mas eu tenho que ter uma unidade, que é defender o meu país, defender os interesses do meu Estado. Se eu não tenho esse nível de compreensão, eu sinceramente não mereço representar essa população. Uma das tuas bandeiras são as mulheres, né? E a gente viu que a Michelle reclamou que o Flávio foi grosso com ela, assim como o pai dele, o Jair, fazia também, acabou, né, atacando a própria deputada do PT. Como mulher, qual é o recado que tu falaria assim para as mulheres que hoje optam, né, por votar no Flávio Bolsonaro? Olha, eu sempre penso assim que é inadmissível tu querer que represente um país alguém que destila ódio contra a maior parte do país, que são as mulheres. Nós somos a maior parcela da população. E o que a Michelle falou ali, apesar dela não acreditar nesse termo, mas o que ela narrou naquele vídeo, é a misoginia. Eles não acreditarem que ela tem um papel político na construção do partido dela, de que as mulheres do partido dela são uma força política, eles ignoram isso, eles não aceitam, né? E para mim é muito cômico, irônico, né, que a família Bolsonaro esteja numa crise profunda pela auto-organização das mulheres contra a agenda da família Bolsonaro. Isso é cômico, na verdade, né? Porque eles o tempo todo descredibilizam a organização das mulheres, falam que mulheres não merecem serem estupradas, falam que as mulheres não merecem votar, né? O Paulo, jornalista que é apoiador do Eduardo Bolsonaro, agora eu esqueci o nome dele, o Paulo, que está nos Estados Unidos. Alguém me ajuda a achar o nome dele? Esqueci, que é filho do neto do ditador, da ditadura militar. Bom, daqui a pouco aqui alguém me sopra o nome. Né? O cara fez uma live dizendo que as mulheres votam mal. Mulheres votam mal, mulheres solteiras votam pior ainda, as casadas votam um pouco melhor porque seus maridos ajudam elas a votar. Então veja bem o tipo de pensamento misógino, red pill, que fomenta essa agenda política. Né? Então eu digo às mulheres para que possam nos ajudar a refletir sobre quem de fato representam as mulheres no Brasil. Se de fato esses que incitam o ódio. Quando a gente olha, a gente estava debatendo no início os temas do feminicídio, quando a gente olha a dimensão dos feminicídios no Brasil, também tem um pouco a ver com esse discurso de ódio que foi propagado ao longo dos últimos anos, né, que organizam meninos desde muito pequenos para dizer que as mulheres não merecem ser respeitadas, que as meninas não merecem ser respeitadas. Esses dias nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos um conjunto de meninas do Instituto Federal de Pelotas, Paulo Figueiredo, isso aí, neto do Figueiredo. Paulo Figueiredo que fez essa live dizendo que mulheres votam mal, que é o guru, né, o articulador junto com Flávio Bolsonaro. Então, assim, com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, esses dias eu recebi na Comissão de Direitos Humanos um conjunto de estudantes do Instituto Federal de Pelotas, porque foi feita uma lista pelos meninos do Instituto Federal de que quais meninas mereciam ser estupradas e quais não mereciam ser estupradas. Então, assim, isso, os meninos receberam sanção, expulsão, etc, etc. Mas veja bem o grau de disseminação que essas ideias vão sendo propagadas nas redes sociais, vão angariando apoio de meninos e já trazendo meninos para discursos de violência desde muito novos, né? Nós precisamos alterar essa realidade, disputar essa cultura de pensamento violento que nós temos no Brasil e que esse tipo de gente como Paulo Figueiredo e a família Bolsonaro dissemina no Brasil. Poderíamos ter uma vitória do presidente Lula no primeiro turno? Olha, esses dias eu estava vendo uma análise da Quest, do Felipe Nunes, ele dizendo que ele acredita que essa é uma eleição que pode ser definida no primeiro turno, porque, na verdade, não tem uma terceira via. Não se constitui uma terceira via. Hoje a gente já está em julho, primeira semana de julho, e não tem uma terceira via constituída. Tem um menino do MBL enlouquecendo, falando asneiras pelo YouTube, angariando, especialmente entre os jovens, apoio, entre os meninos jovens, apoio com discursos extremistas, violentos. Né? Temos o Caiado, que disputou a eleição em 1989. Tem um meme, inclusive, do Lula discutindo com ele, debatendo com ele na eleição de 89, ele dizendo, Lula, tu não vai me responder?
E o Lula diz pro Caiado, quando tu passar de 2%, eu te respondo. Passou 40 anos e o Caiado continua com 2% na pesquisa para presidente da República. Então, assim, não tem uma terceira via no Brasil, né? Então, eu acho que vai ser uma eleição um tanto plebiscitária. Então, não sei dizer se ela vai se resolver no primeiro turno, mas não me surpreenderia dela se resolver no primeiro turno. A direita indo separada, né, com vários candidatos, ela favorece ou ela prejudica a campanha do presidente Lula? Mas a direita não está tão fragmentada, né? A dimensão dos votos do Flávio demonstra que a direita está... Os votos da direita, no mínimo, estão bastante unificados em torno do Flávio. Né? Então, tanto que o Caiado, que seria a outra ala, digamos assim, tem 2,5%. Né? Então, assim, acho que a direita não está fragmentada. Tem dois grandes blocos unificados. Né? Tanto que a chapa do presidente Lula vai ir além da esquerda, vai reunir setores de centro-esquerda, setores de centro, vai ter apoios em determinados estados, né, de alas do PMDB, de alas do próprio PSD, que não está unificado na candidatura do Caiado. Então, assim, né, como no Amapá, que nós vamos ter o apoio do PMDB, no Rio de Janeiro, que nós vamos ter o apoio do PSD. Então, assim, tem uma grande miscelânea, digamos assim, pelo Brasil, nas duas chapas, de setores que vão se unificar em torno desses dois projetos de país. Quem é Flávio e quem é Lula. Eu te perguntei do Eduardo Leite, vou te perguntar do Lula também. O que tu acha que deu mais certo no governo Lula e o que faltou para esse governo que pode ser, né, pode melhorar no próximo? Cara, muita coisa deu certo. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que esse foi um dos melhores governos que nós fizemos entre os nossos 5 governos. Ainda que com uma grande dificuldade pelo Congresso Nacional. Né? Então, a coisa que nós precisamos melhorar é a governabilidade. Hoje nós vivemos num país que, apesar de ser presidencialista, da população brasileira ter optado pelo presidencialismo em plebiscitos por mais de uma vez ao longo da história, nós vivemos por um parlamentarismo forçado. Né? A perversão parlamentar tenta se apossar do orçamento público. A dimensão dessas emendas são um absurdo, é a maior bandalheira do sistema político brasileiro, é a dimensão dessas emendas parlamentares, onde o recurso vai sem tanta transparência, onde as pessoas indicam os recursos de acordo com a sua relação política. Isso destrói o sistema político. Então, nós precisamos, sim, alterar essa realidade, nós precisamos ampliar, diminuir o número de partidos e poder qualificar o ambiente de governabilidade do Brasil para que nós possamos ter mais seriedade nas tomadas de decisão. Isso não é algo para o governo Lula, mas para o sistema político brasileiro. Eu acho que várias coisas deram certo. Quero aproveitar aqui para falar de 2 programas que moram no meu coração. Um deles é o Pé de Meia. Cara, eu estudei em escola pública a vida toda, me formei no Julinho, até quando eu conheci o Albano, que organizava várias festas de rei e rainha, nossa, lá no Julinho. E, cara, o que seria para mim, filha de uma trabalhadora doméstica, poder receber um incentivo para me manter estudando? Eu, entre o primeiro ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio, eu sempre fui muito estudiosa, muito aplicada, me formei em 3 anos. Mas eu vi muitos colegas abandonando a escola ao longo do ensino médio porque tinham que escolher entre estudar e trabalhar, em ajudar a família, seus demais irmãos. Então, poder pensar num programa como o Pé de Meia, né, que além de ter uma ajuda, garantir com que o PIA vá para a escola, ainda que ele possa receber um recurso quando ele se forma no final, é algo revolucionário. Quando a Simone Tebet falou isso, quando ela concorreu a presidente, ela falava sobre isso nos debates, todo mundo ria. E hoje é uma realidade. A extrema-direita, que o nosso pré-candidato ao Senado, Van Hatten, tentou entrar na justiça para acabar com o programa. A gente conseguiu, o Haddad, o Camilo Santana, garantir a manutenção do programa, né? E ele tem sendo um sucesso. Eu espero que ele possa se ampliar, né, no próximo governo para chegar a mais lares. E o outro é esse esforço do Pacto Nacional contra os Feminicídios, um tema que é muito grave, é muito duro, né? E vou citar um terceiro que eu acho que também é muito revolucionário, que é a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e a progressão no desconto para quem recebe até R$7.350. É revolucionário isso, né? O Brasil tem uma distorção absurda do ponto de vista tributário. Quem menos tem é quem mais paga, enquanto nós tínhamos aí um governo que se alegrava de quem tem lanche e jet ski ser isento, o pobre trabalhador que bate cartão, que é assalariado, pagava
além de ir na fonte, ainda pagava sobre o consumo. Então, esses 3 temas aí são 3 temas aí que são muito importantes, que nós precisamos ainda avançar aí no próximo governo, taxando os super ricos. Laura, tu és pré-candidata a deputado federal. Eu queria que tu aproveitasse esse momento para falar um pouquinho das tuas realizações como deputada, né? E qual vai ser a tua bandeira, caso seja eleita? Eu, ao longo da minha... Agora já posso falar, né? Não precisa ser deputada mais jovem do Rio Grande do Sul, posso falar que ao longo da minha trajetória parlamentar, depois de ser vereadora de Porto Alegre, deputada estadual, tenho uma atuação muito ligada à defesa dos direitos da dignidade humana, né? Os temas da educação, do combate ao racismo, da valorização dos direitos das mulheres, né? Do combate à violência policial, né? Enfim, da qualificação do mundo do trabalho, né? Denúncia que nós fizemos, por exemplo, sobre a questão do trabalho escravo no Rio Grande do Sul, seja na produção do vinho, do arroz, que possibilitou uma série de qualificações no sistema, né, nas cadeias produtivas. Então, nós precisamos aprofundar esses debates no Brasil para que nós possamos qualificar o mundo do trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que nessa profunda transformação que nós vemos tecnológica, o mundo do trabalho é quem tem mais sofrido. Eu tive numa missão na China em 2023 e cheguei numa fábrica de robôs e cheguei lá, tinham 300 robôs fazendo outros robôs, substituindo a mão de obra de 10 mil homens. E eu, muito curiosa, perguntei para o intérprete, como é que você consegue ter pleno emprego aqui se nós temos robôs fazendo outros robôs? E ele me deu uma resposta que, para mim, marcou a minha vida, que é a seguinte: a tecnologia vai servir para qualificar o trabalho do homem ou para esfacelar a dignidade do homem? E eu acredito que a tecnologia tem que servir para qualificar o trabalho do homem. Então, as mudanças no mundo do trabalho que nós precisamos garantir, elas têm que servir para inserir, né, acelerar a inclusão de uma parcela da população que está à margem do sistema e que tem sido precarizada desde o golpe da presidenta Dilma no mundo do trabalho, com a uberização, com a pejotização, né, coisas que nós temos sofrido nesse período. E eu estou muito contente de ser pré-candidata a deputada federal. Nós queremos aí ampliar a bancada do PT, 67 deputados que nós temos hoje, ampliar essa bancada. O Lula tem demonstrado uma preocupação muito grande de renovar a idade também da nossa bancada. Hoje nós temos uma das médias de idade mais alta da nossa bancada na Câmara dos Deputados. E o presidente Lula nos cobrou aí que nós possamos aí eleger um time de jovens pelo Brasil. E a nossa direção nacional da nossa juventude está elaborando uma tática eleitoral, apresentou 15 jovens prioritários pelo Brasil para serem eleitos deputados, deputadas federais, e eu sou a representante nessa lista do Rio Grande do Sul. Então, estou bastante animada aí para que nós possamos ampliar nossa bancada aqui e nós possamos ter a juventude representada. E muito honrada, assim, de ser alguém que é fruto das políticas do governo Lula, né? Eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, jornalista formada pela URGS, ingressei na URGS pela política de cotas raciais, sou servidora pública de carreira cotista, né? Acredito na importância das políticas públicas e das ações afirmativas para promover a inclusão daqueles e daquelas que não tiveram oportunidades, né? Poder abrir a porta para que mais gente possa entrar, para que mais gente possa ter uma vida com conforto, com dignidade, com direitos, é a minha bandeira de luta, e eu sou fruto desse processo, e para mim vai ser uma honra poder estar ao lado do presidente Lula na sua última gestão, mudando o Brasil. Para a gente finalizar, tu falou exatamente a sua última gestão. Qual o projeto do PT ou da esquerda, já deve estar sendo pensado, né, de sucessão do presidente Lula? Porque nós vimos que a direita continuou na questão do Bolsonaro, foi no Bolsonaro, e a esquerda com Lula. A família Bolsonaro tem alguns representantes bem jovens que poderiam, né, suceder ele. Já a gente vê que o Lula, nós não podemos apostar num substituto. Existe uma discussão sobre isso já ou não? Nós estamos num momento que nosso principal ponto agora é reeleger o Lula. E aí, após isso, obviamente, nós vamos entrar num processo interno de análise, até a partir dos resultados que teremos em 2026, né? Nós tivemos o nosso querido ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro da Educação, como candidato em 2018. Teve um excelente resultado, né, num cenário que nós fomos perseguidos pelo judiciário, que o Lula foi preso. Foi uma eleição dificílima e o Haddad vestiu a camisa e teve um desempenho que nós consideramos satisfatório.
além de ser um brilhantíssimo gestor público. Agora nós também temos outros nomes, né, colocados aí na lista, quem sabe possamos até ter um nome gaúcho, né? Acho que tem muita gente aí na casa aí dessa faixa etária de ministros, senadores, nessa casa aí dos 50, 60 anos aí que podem certamente nos representar na sucessão do presidente Lula. Essa é uma discussão que nós vamos fazer no momento adequado, né? Agora nosso esforço total é de eleger grandes bancadas para o Senado, para a Câmara dos Deputados, eleger governadores e governadoras compromissados com o nosso projeto e reeleger o presidente Lula para o seu tetracampeonato. Laura, muito obrigado pela tua presença, né? Os estúdios do Porto Alegre Oficial estão sempre abertos aí para pautas positivas e para a gente debater referente às eleições de 2026 e o futuro do nosso país. Muito obrigada, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o jornalista Albano Gado. Hoje estivemos aqui com a deputada Laura Cito, pré-candidata a deputada federal pelo PT, e que conversou com a gente sobre os assuntos municipais, estaduais e também nacionais. Um forte abraço a todos e até a próxima entrevista.